As urnas sempre dão um recado. É só saber ler do jeito certo. Em 2024, turbinado pelas emendas PIX, o Centrão claramente saiu vencedor dessas eleições, controlando a maioria das prefeituras Brasil afora. Gilberto Kassab, cacique do PSD, está no topo do pódio deste ano. O partido dele já garantiu o controle de 878 municípios e ainda disputa outros no segundo turno. Diante do resultado, Kassab já fala abertamente em ter um candidato próprio para a presidência de 2026. O MDB, a segunda maior legenda a vencer nas cidades do país, saltou para 843 prefeituras. O PT não venceu em nenhuma capital, mas ainda disputa o segundo turno em outras 4. O partido hoje controla 246 cidades. O PSOL, que comandava 5 cidades, perdeu em todas. A esperança é tentar vencer pelo menos em São Paulo, a maior cidade do país, com Guilherme Boulos. Quem claramente perdeu em 2024 foi a Justiça Eleitoral, que não conseguiu conter um candidato como Pablo Marçal, que usou de mentiras, ataques e violência para destruir a civilidade do sistema político brasileiro. Quinta-feira, 10 de outubro de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, de segunda a sexta-feira, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática. Uma notícia importante do momento. Nessa semana a gente está falando sobre eleições, sobre o saldo do primeiro turno e como a gente vai caminhar para o segundo turno. Vou conversar com o jornalista, roteirista aqui do ISL Notícias, o Matheus Pichonelli. Matheus, prazer falar contigo, querido. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Gabi, pelo convite. Sempre muito legal falar com você. Sempre muito legal e a gente tem muita coisa para analisar aqui, né? Eu acho que, de repente, a gente pode começar pela política paulista, né? Na capital paulista, para ser mais específica, a gente tem derrotados e vitoriosos. Muitos analistas ponderam algumas coisas, por exemplo, Pablo Marçal. Muita gente diz que é um grande vitorioso dessas eleições, mas o fato é que ele acabou ficando do segundo turno, pelo que eu tenho chamado de autocadeirada. Por quê? Ele tomou a cadeirada do Datena num dado momento, isso até deu uma projeção para ele nas pesquisas, mas se manteve estável e, de certa forma, aumentou a rejeição também. A questão é que, na última sexta-feira, primeiro turno das eleições, ele divulgou um laudo falso, atribuindo Guilherme Boulos ao uso de drogas, e isso se reverteu como algo positivo para o Boulos. Provavelmente, isso se juntou a diversos outros fatores, não acredito que tenha sido um fator único, mas se juntou a diversos outros fatores para deixar Pablo Marçal fora do segundo turno. Pablo Marçal é um vitorioso ou um derrotado, na sua avaliação, Matheus? Eu acho que ele é vitorioso, porque a gente tem bastante coisa para falar. A gente tem só 5 mil municípios, né, para trazer aqui para a conversa, mas se a gente focar nessas praças principais e onde mais as atenções... São Paulo foi um fenômeno, né, porque ninguém queria saber de qualquer outra cidade, né? O pessoal do Rio falava isso. Pô, tem tanta coisa acontecendo aqui, todo mundo só quer saber do Marçal, do Boulos, do Nunes, né, porque realmente tem ali quase um arquétipo, inclusive de vilão de HQ, né? Tinha uma coisa ali de uma corrida maluca e que a Tabata fazendo papel ali de colocar todo mundo, enquadrar todo mundo, o Nunes como sendo a gestão, o Boulos como desafiante, o Marçal como essa figura, esse vilão de HQ, né? Que joga mentira, que provoca, e passivo-agressivo e tal. Eu acho que ele sai vitorioso. Assim, vamos lá, copo meio cheio, meio vazio, né? Quem era ele politicamente até essa campanha? Ele era um cara que já estava muito bem estabelecido ali como empresário, vendia os cursos dele e tal, mas de tempos em tempos ele precisa criar uma grande... tem até um nome que ele usa para isso mesmo, um grande evento que ele vai viralizar, que todo mundo vai falar dele, ele leva as pessoas para a montanha, e aí ele vira uma notícia nacional, ele fura uma bolha, que a gente até já falou sobre isso, não é uma bolha pequena, mas ele fura a bolha de pessoas que conhecem ele. Muita gente passou a conhecer ele depois dessa campanha.
E era o que teria acontecido se ele fosse candidato a presidente em 2022 também, como era a intenção dele. Ele ficou muito conhecido, o Brasil inteiro sabe quem é ele. Ele se cacifa para uma porrada de coisas. Se você pegar o que ele queria no começo e o que ele conseguiu fazer muito barulho. Se ele resolver a partir de agora só vender cursos, ele vai estourar de vender. Tem gente muito próxima a ele que conversa comigo, que conversou muito comigo ao longo da campanha, e falou assim, ele não quer ser prefeito, ele quer vender curso. Assim, isso é discutível, porque o ser humano é complexo, né? O ser humano ele tem ali as contradições. Dá a impressão que, em algum momento, ele queria muito mesmo ser prefeito. Ele achou que ele ia vencer contra tudo e contra todos, sem estrutura partidária, sem tempo de TV, porque ele ia ser, a jornada dele de herói estaria completa, né? Como o cara que se diz que veio ali de Goiânia, de um bairro pobre, e consegue tudo que ele conseguiu, né, financeiramente, e aí ele vence a eleição na cidade mais rica, né, a cidade mais populosa do país. Isso tudo dá a história dele, assim, ele encaminhado a história dele de uma forma. E eu tenho a impressão que ele não está lidando com essa derrota. Ele esperava pelo menos chegar no segundo turno. Ele não está lidando com isso, porque ao mesmo tempo que ele se cacifa, e ele poderia ser aquele jogador que se destaca por um time pequeno, e aí os times grandes começam a brigar pelo passe dele, passe não, né? Mas começa a brigar para ter ele no time. União Brasil queria que ele fosse para lá e tal. Ele perde isso quando todas as vezes que ele ultrapassa a linha, né? Ele é muito agressivo com o Nunes. Ali ele implode qualquer ponte com o bolsonarismo, que ainda está no barco dele, amarrado no barco dele. E ele, quando ele solta o laudo falso do Boulos, ele se queima geral, todo mundo repudia, porque imagina, se isso virar moda numa campanha, não tem quem mais trabalhe, você vai passar o tempo desmentindo essas teorias, esses documentos falsos. Enfim, ele não foi reconhecido pelos pares como um jogador, então eu imagino que ele vai ser agora cuspido, né? O sistema político olhava ele como, peraí, esse cara é interessante, deixa eu ver. Teve um flerte e agora ele é cuspido desse sistema. E também tem um fator interessante, Pablo Marçal, que é como ele afetou o bolsonarismo nessa história toda, porque acabou sendo uma faísca para uma treta com Silas Malafaia, de toda a família Bolsonaro. E aí entramos num outro fator que é como sai Bolsonaro desse primeiro turno, né, Matheus? Porque acho sempre interessante ponderar que durante toda a campanha eleitoral, a expectativa é como seria o apoio do presidente Lula com a máquina, com o governo federal, e como seria o apoio com Jair Bolsonaro. Fato é que o PL do Bolsonaro, apesar, né, o PL de Valdemar Costa Neto, mas associado muito à imagem do ex-presidente Bolsonaro, cresceu em números de prefeituras, enquanto o PT deu uma crescida em relação às últimas eleições, mas ainda é um número muito menor em comparação com os partidos, tanto do Centrão quanto o próprio PL, que é um partido da extrema-direita. Concentrando essa imagem, então, nessas figuras de Lula e Bolsonaro, qual que é o balanço que você faz? Vamos lá. Eu acho que, bom, primeiro o PL. Acho que não dá mais para dizer que o casamento do PL com o Bolsonaro não deu certo, né? O Valdemar ele tem essa sacada de trazer o bolsonarismo para o colo e engordar a bancada de deputados. Ele consegue isso em 2022. Ele vira o grande partido, o grande protagonista, né? No Congresso. E aí ele dobra a aposta agora nas eleições municipais. E cresce, agora vai disputar, acho que são 12 capitais, né, no segundo turno, já ganhou algumas. Não dá para dizer, o PL não teria essa força política se não fosse o bolsonarismo. E o bolsonarismo agora tem uma casa para dizer que é sua, né? Não é mais aquele partido que tentava juntar assinaturas para ter o próprio partido, com a própria linguagem e tal. Tudo que o bolsonarismo implodiu muito rapidamente no antigo PSL, que depois virou União Brasil, no PL, assim, eles estão. Eu nem duvido que ele e o Valdemar nem se biquem tanto, assim, porque tinha uma aposta que ia durar pouco, eram dois bicudos que não iam se bicar. E eu acho que eles estão mastigando o marimbondo e se tolerando, e nada, esse casamento aí já passou, acho que mais de 2 anos, né? Então, não dá para dizer que não deu certo. Tem muita coisa que é das subcelebridades do PL, né, que vem ali nas franjas do bolsonarismo, e não do Bolsonaro em si. O Bolsonaro ele se empenhou na campanha mais do que o Lula. O Lula, enfim, ele acha que ele já não tem mais energia de outros tempos. Ele entra na campanha do Boulos muito já na reta final, no ato, né, da véspera e tudo mais. Ele é o presidente, então acho que ele tem um pouco mais a fazer do que o Bolsonaro nesse momento. E o Bolsonaro,
e ele se engaja muito na campanha do Rio. Ele queria muito que o Ramagem fosse o cara que tirasse o Paes da disputa, entendendo que ali é o berço dele, ali é o reduto eleitoral dele, onde nasce, né, de onde vem o clã Bolsonaro. E ele é derrotado ali. O Ramagem, com todo impulso e verba partidária e tudo mais, ele não vai nem para o segundo turno, por uma série de razões. O Paes era um candidato muito forte. E ele se empenha menos em São Paulo, por uma razão óbvia. Ele tinha muito receio de ser derrotado em São Paulo, com esse barco meio que nas duas canoas. A gente falava isso, a gente gravou alguns meses, né, para falar sobre o Marçal, o que ele poderia provocar na campanha e tal, e uma coisa que a gente falou ali, e que acabou se revelando, né, de fato aconteceu, é que ia provocar uma ciumeira danada nesse bolsonarismo raiz, por isso que a gente está vendo o Malafaia. Estão entendendo o Marçal não como um aliado, mas como uma ameaça. A gente falava disso há alguns meses, porque ele fala uma linguagem que ele pode, em algum momento, superar em votos, em protagonismo, em popularidade, o próprio Bolsonaro, que também já está chegando, já está dando sinais de que já não tem a mesma força de antes, embora tenha ainda muita força. Sem dúvida, e Bolsonaro teve esse fator que você apontou, que foi não dar um apoio claro ao Ricardo Nunes, coisa que o Tarcísio de Freitas fez o tempo inteiro, até quando o Pablo Marçal mostrava uma vantagem nas pesquisas, o Tarcísio continuou ali com um apoio muito firme ao Ricardo Nunes, né, prefeito de São Paulo, que está à frente, inclusive passou para o segundo turno e está à frente nas pesquisas, né, e no saldo de votos. Agora, Matheus, levando em consideração o PT, já que a gente está falando do presidente Lula, como é que você avalia essa questão das prefeituras no primeiro turno, né? Conseguiu 2 nas grandes cidades, ainda tem a possibilidade de disputa em 4 lugares, mas a chance mesmo talvez em 2 ali, né? Sem contar que está disputando uma grande cidade em São Paulo como vice na figura da Marta Suplicy. E se esperava que o presidente Lula chegasse muito fortemente na campanha do Guilherme Boulos, né? O que não aconteceu. No sábado, teve aquele evento em que eles saíram em manifestação pró-Boulos, e talvez isso tenha também impulsionado a candidatura do Guilherme para que ele pudesse ir para o segundo turno. Mas, de maneira geral, como é que você enxerga a força do PT em se manter, apesar das circunstâncias, sofrendo essas derrotas? Por outro lado, é um partido que tem Lula na presidência, então se esperava um desempenho melhor, né? Eu acho que, diferentemente do PL, como a gente está falando, né, tem as subcelebridades, né, da extrema-direita. A gente pode falar da Damares, a gente pode falar de várias figuras ali periféricas desse centro. Então, não é um movimento que está muito centrado só no Bolsonaro. No PT isso é diferente. O dia que não tiver mais o Lula, não sei o que vai ser do partido. Ele não teve uma passagem de bastão. A gente pode falar do Haddad, mas ele também não tem essa popularidade. Eu acho que o próprio fato de, em São Paulo, você ter uma candidata a vice numa chapa liderada pelo PSOL já é muito, assim, agora a gente normalizou isso, né, mas em outros tempos isso era impensável. Né, precisou em 2020 o Tato tomar ali um vareio nas urnas, né, ele foi traço de audiência na disputa. Para o PT falar, olha, é melhor a gente fazer uma aliança em que tem um pouco mais de perspectiva eleitoral, do que a gente ficar enxugando gelo aqui. A gente vai tentar fazer uma bancada e tal, mas a gente não tem mais chance numa cidade que a gente já ganhou com a Marta, já ganhou com o Haddad e tudo mais, os tempos mudaram. O PT e o PSDB são os grandes partidos alvejados pela Lava Jato. E se a gente pensar que o partido do presidente da República ele termina uma eleição municipal como a 9ª força política, como o 9º partido que mais elegeu prefeituras, ele termina com 248 prefeituras. Perde algumas cidades-chave, né, tipo Araraquara, do Edinho Silva, não por acaso a cidade onde eu nasci. Perde para um candidato do PL lá. Então tem algumas derrotas simbólicas também. Então isso mostra como o partido não soube criar novas lideranças, né? Ou não está sabendo comunicar isso, mas acho que isso fica muito evidente numa disputa como essa, porque essas lideranças estão pulverizadas pelo país, né? E o fato de chegarem até no segundo turno, mas como azarões, tipo a Maria do Rosário em Porto Alegre, diz muito sobre a força do partido agora. Outro ponto interessante dessa história toda, quando a gente fala do campo progressista, já que a gente entrou nessa história,
São dois personagens. O João Campos, que ganhou assim, com ampla vantagem, praticamente 80%. Então, o candidato que estava disputando com ele em segundo lugar, que era o Gilson Machado, ex-ministro do Bolsonaro, inclusive, não tinha nenhuma chance. E aí, ele é um fenômeno nas redes sociais, então acho que é um personagem interessante de avaliar. E o outro também é o Eduardo Paes, que ganhou também em primeiro turno no Rio de Janeiro. Eles dois tinham ampla vantagem, o João Campos mais, mas o Eduardo Paes é essa figura que já esteve em vários partidos. Alguns avaliam o Eduardo Paes como de centro-esquerda, outros dizem que o Eduardo Paes, na verdade, é de direita. Fato é que já postou até vídeo com o presidente Lula mirando já nas próximas eleições como candidato virtual a governo do estado. Bom, são arquétipos diferentes, né? São dois fenômenos, realmente. O Paes ganha no Rio, que você imaginava que ia ser uma disputa acirradíssima ali, né? Você tem um candidato do bolsonarismo, do berço do bolsonarismo. E ele não teve ganha, a menor ali, no chance, fim ele tomou uma canseira. No fim ele cresce um pouco, porque botaram muito dinheiro na campanha, o Bolsonaro realmente se dedicou à campanha dele, mas não, né? Eu até falava assim no começo que era muito estranha a campanha do Ramagem, né? Parecia, ele abraçava os eleitores com aquela cara assim, eu vou te espiar a qualquer momento, sabe? Ele assustava um pouco os eleitores. Eles escolheram mal o candidato, isso parece tá meio óbvio, né? Acho que foi uma obsessão do Carluxo e não deu certo. E o Paes é o carisma, né? É isso, assim, a gente não pode... É difícil você classificar ele em qualquer, porque em determinadas circunstâncias ele cola no Lula, em outras circunstâncias ele se afasta, porque ele sabe, ele fareja, né, o timing político e tudo mais. É o cara que ele pegou muitos louros da Olimpíada em 2016, ele está indo ele vai passar o César Maia facilmente como o prefeito que mais tempo passou na cadeira de prefeito na prefeitura do Rio de Janeiro, quer dizer, nesse sentido é um fenômeno. Agora, ele não é jovem, né? Ele não é novo. Ele já é o que a gente pode dizer um velhaco da política, né? Uma raposa política. O João Campos é o contrário, ele é uma novidade. Aliás, as eleições desse ano, teve muita gente nova. Eu via, por exemplo, a campanha em Maceió, era uma coisa assim, tá? Era quase uma disputa. Tudo bem que o JCM ele acaba ganhando ali como JHC, desculpa. Como com larga vantagem, mas assim, ele e o adversário dele competiam quem era mais atleta, quem corria mais, quem tinha a camisa mais descoladinha, a rede social mais descolada e tal. E o João Campos já é mais desse campo, né? Parece que até rimou. Mas é essa figura nova, ele pega muito a coisa da mística do pai e tudo mais, mas era um menino. Quando o pai dele morre, ele era um menino, e ele já está no segundo mandato. Então, e consegue 8 de cada 10 votos em Recife, que é uma das maiores cidades do país. Isso, assim, é um fenômeno, não dá nem para a gente classificar ali. Então, a gente imagina que, pelo menos, o governo do Estado, se ele levantar a mão, ele se elege, com o pé nas costas. Senado, o que ele imaginar de voo nacional agora, ele pode programar. Inclusive, de repente, sei lá, se pensar na presidência da República nem a longo prazo, talvez a médio prazo. Então, são dois modelos diferentes, né? O Paes, com toda a experiência política que ele tem, para se aproximar e se afastar de aliados conforme o contexto muda, e o João Campos como uma novidade, que traz ali o sobrenome e tudo mais, como alguém que se apresenta, levantando a mão e falou assim, olha, tem um fenômeno eleitoral aqui, para onde ele vai? Ele não é um fenômeno local mais. Então, isso é muito interessante. É interessante perceber como essa campanha, que a vitalidade dos candidatos entrou muito, e nisso o Paes entra também, né? Ele é o cara que tira foto sambando, e o chapéu de sambista e tudo mais, ele encarna essa figura do carioca, né? Então, não teve pro Ramagem, né? Era uma figura muito sisuda ali para uma prefeitura como a do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de um outro fenômeno, que talvez seja aí o principal vencedor dessas eleições, eu não diria, talvez, nem que foi uma vitória do Centrão, diria que talvez tenha sido uma vitória do orçamento secreto, né, Matheus, desse campo fisiológico, realmente, principalmente na figura do Gilberto Kassab, porque o partido dele foi o que mais ganhou prefeituras, né, o PSD virou o maior de São Paulo, enfim, é uma sigla que cresceu muito, e outras também, como o PP, também figuram entre os partidos que conquistaram maior quantidade de prefeituras. O MDB também, né? Ele acaba como um segundo partido que mais elegeu prefeitos e tudo mais. E aí a gente está falando de raposa política, né? O Kassab, a gente até brincava quando o PSD é criado, né?
se falava muito que era um partido que não ia ser nem de direita, nem de esquerda, nem muito pelo contrário, era uma biruta e tal. Isso, para não dar certo no Brasil, é um palito ali, porque quando você perde identidade, você, ainda mais num tempo que o Brasil já estava começando a entrar num contexto em que você ganha quando você berra mais, né? Ganha quem berra mais. A política já tinha ficado uma coisa assim, olha, os mornos serão engolidos, né? O Kassab é a antítese disso. O Kassab, a gente não vê o Kassab. A gente não vê ele fazer discurso inflamado, ele fala baixo, ele não briga com ninguém, ele se alia, se ele precisar se aliar com o candidato de esquerda, ele vai, se for pra direita, ele não bate no Lula, ele não bate no Bolsonaro, ele é um fenômeno, ele é o político, a gente poderia chamar de político tradicional, pode dar o nome que for, mas é esse cara de articulação de bastidores e que faz muita diferença na hora H, tanto que eles drenam o PSDB. Ele vai comendo pelas beiradas ali, e o PSDB, que era o partido que ainda tem grandes lideranças, ou lideranças com pretensões nacionais, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o Aécio Neves já foi uma figura, decadente em Minas Gerais, eles não são páreo para esses caras, para o Kassab, por exemplo. E a gente está falando também do MDB, né? A gente vai falar dos figuras do MDB, o Arthur Lira, no PP, ele consegue eleger também o prefeito da capital, ele tem uma série de vitórias ali num campo que era um campo minado entre ele e o Renan Calheiros, em Alagoas. Ele tem algumas derrotas, algumas vitórias, enfim. Mas são esses políticos ali que você está ali, você não vê eles levantarem a voz, sabe? Assim, aí a gente está falando de raposa política mesmo, tanto que o partido desses caras são os partidos que se deram muito bem. O PSD, ele fecha com 878 prefeituras, né? E é um partido que ele tem ministros no governo Lula, o Carlos Fávaro, por exemplo, que é o ministro da Agricultura, o MDB também tem ministros no governo Lula, então eles transitam. E aí tem essa história, né, do Padilha, o ministro das Relações Institucionais chama uma coletiva e fala assim, não foi uma derrota do governo, né? Tudo bem que os partidos de esquerda foram muito mal, mas os partidos coligados, que são coligados não, mas os partidos da base aliada, em Brasília, se deram bem, logo o governo se deu bem. Só que esses caras seriam um governo em qualquer ocasião. Eles seriam um governo no Bolsonaro, eles seriam um governo com o Aécio Neves, se tivesse vencido em 2014. Eles seriam um governo em qualquer ocasião. O PSD ou o MDB, assim, não importa quem seja, se há governo, sou a favor. Então, são esses caras que, no fim, de novo, assim, mastigando o marimbondo, não entrando em qualquer briga, em qualquer rusga política, se deram muito bem. O PRTB, por exemplo, Partido Novo, o Marçal chamou muita atenção, o Brasil inteiro falou, e sabe quantos prefeitos eles elegeram? E na última eleição elegeram 6, e não elegeram na capital, por motivos óbvios. Então, assim, de repente esses caras, essas raposas políticas estão ali muito bem posicionadas nesse jogo. Com certeza, eu acho que vale a pena a gente falar de um derrotado que é muito interessante nessa história toda, porque a gente tem um derretimento ao longo de todos esses anos do PSDB. E na figura do Datena, ele era a esperança do partido, talvez do Aécio Neves, né, que até relevou alguns problemas aí do passado com o Datena, para ter uma esperança de renovação, talvez, na imagem dele. Ele apareceu como um candidato muito rejeitado pelo eleitorado nas pesquisas de intenção de voto desde o início. Teve um respiro, talvez, ali, um buzz, né, uma polêmica depois da cadeirada no Pablo Marçal, mas foi, assim, uma campanha que não teve uma relevância, que não conseguiu puxar, né, outras prefeituras, não conseguiu puxar muitos candidatos, então foi uma decepção José Luiz Datena, né, Matheus? A gente falava sobre isso, acho que em agosto, né, nossa, ele vai causar um tsunami nessa eleição, porque ele é muito conhecido, ele tem traquejo, ele fala com político a vida toda, né, entrevistando os políticos, prefeitos, governadores ali no programa dele de TV, ele tem traquejo de TV, o PSDB é forte em São Paulo, elegeu os 3 dos últimos 5 prefeitos, por que não, né? O tsunami foi a cadeirada. Então, ele vira o grande personagem da campanha, né, porque ele dá a cadeirada em quem era o grande personagem e ele passa a ser o grande assunto da campanha e tudo mais, e isso não se converte em votos, pelo contrário, a rejeição dele aumenta. Por várias razões, né, não deu certo. E não era bobagem você imaginar que ele faria estrago. Porque ele, em determinado momento, o Datafolha dava 19% das intenções de voto para ele. Ele era o segundo colocado
na disputa. E o PSDB tinha pesquisa dizendo que dava jogo, que ele ia bem em pesquisas internas, que ele era um nome competitivo. Mas aí ninguém joga parado, né? Uma campanha como uma cidade como São Paulo, você precisa suar muito. E aí você precisa de militância, você precisa de base. E quando você escolhe o Datena, poderia ser outro candidato, poderia ser outro outsider, né? Você brigou com a base municipal. Tinha um comando ali, um antigo comando, que já no evento em que ele é confirmado, né, como candidato, eles brigam, eles protestam, eles xingam, e ele xinga de volta. Ali já mostrou que eles não iam caminhar juntos. E numa cidade como São Paulo, isso faz muita diferença nas franjas da cidade. Ele priorizou muito pouco as franjas da cidade. Ele ia para Mercadão. Chegou uma época ali que em 20 dias ele foi para 4 mercadões de São Paulo. E aí eram aparições rápidas, ele sem tanta disposição, num partido que já não tinha tanta estrutura de tempo de TV, o histórico de desistências dele deixava todo mundo ressabiado. Então, assim, como é que você vai ser um apoiador dessa campanha, mesmo se você for um doador dessa campanha, como é que ele pode desistir a qualquer momento? Ele foi até o fim. Ele nem foi como candidato até o fim, ele sabia que ele já, num determinado momento, ele já não brigava mais para ser prefeito, mas para defender a própria honra, que estava sendo atacada pelo Marçal, com uma acusação muito séria e tudo mais. Então ele foi ali até o fim, até para dizer, olha, eu não desisti não, mas estava tão na cara que o negócio dele era o Senado, ele queria ser senador, para ficar com o melhor amigo dele, que é o Jorge Cajuru e tudo mais. Foi uma aposta, assim, tanto ele apostou no PSDB, que era um partido rachado, como o PSDB apostou no Datena numa hora errada, numa hora em que ele era muito bom de TV, para falar com teleprompter e tudo mais, num momento de comunicação em rede. O Datena foi muito mal em rede social, em pensar em como chamar atenção. Tudo bem, chamou atenção com a cadeirada, né, mas não era aquilo que estava no plano. Então foi uma coisa assim, é uma disputa também, é uma derrota também, num tipo de comunicação que já não fala com esse público. Quando a gente fala de geração Z, por exemplo, não é mais o bebezinho que está aprendendo, ele está com uma chupeta mexendo no celular da mãe. Não, a gente já está votando, já está decidindo os rumos de uma campanha desse calibre. Esse tsunami todo mostra que, olha, tem um jeito de fazer política também, que se você não se adaptar a esses novos tempos, não pensar em rede social e tudo mais, acabou, meu amigo. O PSDB não entendeu o que estava acontecendo no Brasil em 2016, não entendeu o que estava acontecendo em 2018. O Bruno Covas deu um respiro em 2020 e parecia que o partido, a partir de São Paulo, por ser um partido paulistano, ia dali começar a reconstrução, mas pelo jeito não entenderam nada de lá para cá, e em 2024 foi o que foi, né? É um partido que termina com 273 prefeituras no país. Eram 523 na última eleição, em 2020, e 799 em 2016. Olha só como o partido foi perdendo protagonismo de um tempo para cá. Não elege vereador. Em São Paulo já não tem quase bancada no Congresso, no Senado não tem mais nenhum nome. Enfim, é um partido realmente em plena decadência. É isso, Matheus. Só para a gente fechar, também não queria deixar aqui de citar que acho que um grande perdedor dessas eleições, né, foi o Tribunal Eleitoral. Principalmente nessa figura do Pablo Marçal, a gente teve, o UOL fez esse levantamento, o repórter Pedro Lopes, de que o Pablo Marçal teve 2 processos por dia de campanha. Então, assim, não era nenhuma novidade. Acho que vale a pena fazer essa ponderação aqui. Sempre um prazer te receber aqui, Matheus Piccionelli. Obrigada por hoje, querido. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado demais. No próximo eu prometo que vou pro estúdio. Hoje combinadíssimo. Queremos você aqui na mesa do Em Detalhes. Valeu, Matheus. Valeu demais. A gente vai chegando aqui ao final, mas antes eu tenho um recado importante para você sobre mais um encontro que vai acontecer aqui no ICL, que eu vou te fazer o convite. Felipe Neto, a história não contada do maior youtuber do Brasil. Então você vai conhecer a história do Felipe Neto. Ele está lançando esse livro agora, Como Enfrentar o Ódio, que estreou em primeiro lugar na lista da Veja, alcançou o topo da Amazon em 6 horas de pré-venda e foi um dos mais vendidos da livraria Fnac lá em Portugal. Agora chega também até você aqui da comunidade do ICL nesse evento que vai ser histórico no dia 17 de outubro, uma quinta-feira, 8 horas da noite. Então não perde, fica o convite para você participar e conhecer mais sobre essa história do Felipe Neto aqui no ICL, que agora é nosso parceiro aqui. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Estamos no ar todos os dias às 10h30 da manhã, de segunda a sexta-feira.
Você fica agora com o Mercado Investimentos, na sequência tem Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio, no horário que você quiser. Obrigada e até amanhã. Desde que eu resolvi combater o ódio dos bolsonaristas na internet, eu virei alvo de ameaças e ataques covardes constantes, principalmente mentiras. Provavelmente você já deve ter visto alguns desses ataques nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp contra mim. E se você quer saber o que é verdade, porque eu já errei, e o que é fake, mentira, fabricada, eu tenho um convite pra você. Eu resolvi contar toda essa história, a minha história, em um encontro ao vivo com o ICL. Vai ser uma live especial, você vai ouvir essa história, vai entender cada detalhe do que transformou a minha vida e me trouxe aqui a ser o Felipe de hoje. De uma forma inédita, como eu nunca contei em lugar nenhum. E eu estarei junto do meu amigo Eduardo Moreira nesse encontro, que vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite, nos canais do ICL e no meu canal, tudo ao vivo.